Boa tarde à mesa, nobres vereadores, público aqui presente, os cegonheiros, trabalhadores da cidade aqui de Jacareí, o munícipe, o cidadão Amarildo. Uma boa tarde a todos que nos acompanham. E eu queria mandar um abraço aqui para a dona Augusta, lá na comemoração dos 25 anos da Rádio Mensagem, um canal de comunicação respeitado na cidade de Jacareí. E muitas pessoas, como disse o vereador Arildo, vieram nos cumprimentar e falar que assiste a TV Câmara, assim como são ouvintes da Rádio Mensagem. Nosso muito obrigado. E a casa está aberta para recebê-los. Eu queria, não podemos deixar de falar e ser solidários à luta de vocês, né, que recentemente ficaram sem um trabalho, no qual os cegonheiros são aqueles carros que transportam os veículos de empresa, né, no caso aqui da Shirley. Muitos vereadores acompanharam a luta de vocês lá em frente à empresa. Vocês vieram até a presidência e a gente já está cumprindo o que a gente falou, que é dialogar e sensibilizar a empresa contratada pela Shirley e a Caoa, sobre dar oportunidade para vocês que são trabalhadores da cidade. Então, já comecei esse diálogo em nome dos vereadores e eles já se comprometeram a semana que vem está vindo aqui para receber os vereadores para a gente estar intervindo sobre o emprego de vocês. Então, o que nos cabe a nós é dialogar e mostrar o trabalho de vocês, o quanto vocês são trabalhadores responsáveis que sobrevivem desse serviço. Então, aqui fica aqui o comprometimento, né? Eu recebi o seu Francisco, o César e mais o que falou aqui hoje para a gente. E aqui também já foi entregue para todos os vereadores a cópia da fala que ele deixou para a gente, então foi entregue para todos os vereadores e a gente não pode esgotar na discussão com a empresa referente ao emprego de vocês. Esse é o nosso comprometimento da casa. Eu também não posso deixar de falar, como assistente social de profissão, líder de comunidade, que hoje o dia é o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, que é celebra de 17 de outubro. Essa data foi comemorada oficialmente pela primeira vez em 1992, com o objetivo de alertar a população para a necessidade de defender o direito básico do ser humano. E a erradicação da pobreza e da fome é um dos 8 objetivos de desenvolvimento do milênio, defendido no ano de 2000 por 193 países, membros das Nações Unidas e por várias organizações. E no ano de 2016, o tema, que ainda permanece até hoje, passando da humilhação e da exclusão para a participação, acabando com a pobreza em todas as suas formas. E a gente sabe que ouvir a voz de quem está de estômago vazio, de um desempregado, é meio difícil de acontecer. E a gente vê que o Brasil, mesmo ele não estando entre os 10 países com índice de pobreza mais baixo, de fome, como a gente vê aí, muitos países que ainda assusta a gente, mas nós vimos que ainda no nosso Brasil, na nossa cidade, ainda existe, sim, a pobreza. Muitas vezes nós fechamos os olhos, mas existe. Existe ainda a exploração sexual de criança, adolescente e adulto. Existe ainda a exploração de trabalho infantil. Existe muita coisa a ser feita. E não é um trabalho que cabe somente ao executivo. É um trabalho que cabe uma somatória de um trabalho coletivo de todos nós. E 2 coisas eu entendo que levam para o caminho da pobreza: o desemprego e a violência. Então, a gente precisa minimizar essa situação, né, que é inerente a todos, né, o poder público nas 3 esferas, a família, a sociedade em geral, todas as instituições sociais e religiosas, cuja única bandeira deve ser a da paz, do trabalho, solidariedade e dignidade. Atitudes mais que palavras, mãos dadas e estendidas a essa população
que precisa de melhor condição de vida, direito na Constituição brasileira, de N estatutos para garantir a qualidade de vida e a dignidade. Mas, muitas vezes, falta atitudes. Está, muitas delas, só no papel. E eu gostaria de indicar um documentário que eu vi, que fala, O Alto da Resistência. Nesse documentário, ele dá o rosto aos números de violência. As estatísticas indicam que, no Brasil, um jovem negro tem 3 vezes mais a chance de ser assassinado na comparação com o jovem branco. Ainda persiste o preconceito. Eu acho que isso aí ainda é uma marca da pobreza, da exclusão na sociedade. E o filme também apresenta quem são as vítimas ocultas. As mulheres negras, pobres, com pouco acesso à justiça, muitas vezes em meio ao choque de um evento que mudará suas vidas para sempre. Então, é um documentário que dá um choque de despertar como cidadão, como ser humano. Então, fica aí, hoje, o dia também internacional, erradicação da pobreza. Agora, passando os slides, por gentileza. O primeiro slide, não posso deixar de falar, do protagonismo jovem na política. O Daniel Marins e o Marcos Vinícius. O Daniel foi presidente da Câmara por um dia e o Marcos, prefeito por um dia. Acompanhar esses projetos de lei, dando essa oportunidade dos jovens conhecer o papel de gestor político, seja no legislativo ou no executivo, aumenta a responsabilidade e empenho como político sério. Então, graças a famílias desses gestores públicos, por um dia que nos acompanhou. Então, ali estou com a família do Daniel e também ali o Paulinho do Esporte participou da sessão solene, o prefeito Isaías José de Santana e os 2 jovens, o Daniel e o Marcos. Daí a gente, então, como era acompanhar a gente por um dia, tem as próximas apresentações. Aí a gente foi conhecer agenda com o presidente da Câmara por um dia, vistoriar as obras iniciadas, acabadas e em funcionamento. E a gente, então, foi nas creches, porque ela tem essas 3 oportunidades. Fomos na creche, primeiro do centro, onde mostrou que está sendo construído uma creche moderna, que é uma estrutura metálica, não de alvenaria. E ali a gente viu que vai ser rápida a construção, é moderna, limpa e sustentável. E os meninos ficaram encantados, Próximo slide. Aí a gente foi conhecer, então, a escola que vai ser entregue até o final do ano, no Jardim Santa Marina, Ali tem a planta e tem já terminando a construção. E depois, como a gente queria mostrar o começo, meio e fim, a gente foi para o próximo slide, onde mostrou já funcionando a escola do Jardim Santa Maria. E depois, chegando na presidência, a gente acolheu, então, os cegonheiros, o Sindicato dos Trabalhadores Autônomos de Cargas do Vale do Paraíba, no qual ele teve a oportunidade de participar e ver que política é coisa séria. Então, a gente tem que discutir todas as questões e está pronto para atender as reivindicações em prol da população. Então, estamos juntos com vocês. Próximo slide. E depois também aqui a gente participou do Fórum de Discussão de Política Pública para a População de Situação de Rua. Oportunidade de novos caminhos através da nossa solidariedade, ação pública integrada. Então, aqui a gente vê que para resolver essa questão de pobreza, essa questão que causa muita tristeza para a gente, as pessoas na rua, a gente fala moradores de rua, mas o termo hoje atualizado é pessoas em situação de rua. Mas a gente sabe que muitos estão ali há muito tempo, por isso que a gente não consegue desmistificar muito em situação de rua e moradores de rua. Mas aqui a gente vê que nessa questão, e ali foi apresentado no fórum, pode tirar o slide, por favor, as alternativas de política pública, que é a ação da saúde junto, o consultório de rua, os agentes sociais que fazem a abordagem social, o Centro Pop, e a gente vê que Jacareí, desde 2010, ela vem dando uma atenção para atendimento a essa questão social gritante na nossa cidade.
porque ainda a gente vê muitas vezes um aumento de uma hora para outra de pessoas em situação de rua, porque ainda a gente vê que tem município que acha que são materiais descartáveis. É muito triste a gente enxergar isso na sociedade. A gente sabe que muitos estão, assim como dependência química, é por conta da convivência social, relacionamento familiar, desemprego. N situações, às vezes, coloca o ser humano em alta ou em baixa. Então, mas são situações que nós não devemos fechar os olhos. Então, nós estamos aqui acompanhando essa política de atendimento a essa questão social e, de antemão, aguardando as iniciativas e o fortalecimento desses projetos que tem que ser integrado. Cuidar do ser humano é que nem muitas vezes eu falo. Nós temos o Conselho da Criança e Adolescente, o Conselho da Mulher, vários conselhos para discutir política específica. Mas nós temos que olhar a família como um todo. Quando a gente entender que, assim como é muito importante a política pública ter ações integradas, nós também vamos observar que atender a família também tem que ser um atendimento integrado. Não dá para ser individualizado, mesmo porque o orçamento público não dá conta da demanda para toda a população, para garantir a qualidade de vida, para garantir a dignidade como se espera. Próximo slide. Aí, ontem eu estive participando da segunda audiência, que foi lá no Jardim, no Parque Califórnia, sobre o plano diretor de Jacareí, as fases das audiências públicas, né? Conheça, opine sobre o desenvolvimento de nossa cidade, nossa querida cidade de Jacareí. Essa revisão é preciso, porque nós vemos que a cidade desenvolve e há necessidade de melhorias. O porquê esse plano diretor é importante? Não tem como, a gente vê falar hoje muito da mobilidade, acessibilidade, não tem como a mobilidade apresentar um plano de trabalho para a cidade se ela não conhecer muito bem o plano diretor. O plano diretor, ele marca as zonas da cidade toda. É você pensar em morar bem, trabalhar bem e permanecer bem. Esse é o objetivo desse plano diretor. É como se fosse um alicerce para todas as políticas. Então, é interessante a gente participar dessa discussão. E aqui é uma convocação e uma agenda especial para você, munícipe, né? Veja qual que é mais próximo da sua residência e participe. E se caso já passou, como já foi lá para a região... A região oeste já foi, onde foi para a região leste, mas teremos ainda aqui no Barão de Jacareí, teremos no 1º de maio. Então, tem várias localidades que ainda teremos essas audiências públicas. É muito importante participar. Caso você queira ir preparado, pode tirar, por favor? Caso você queira ir preparado, entra no site da Prefeitura, www.jacareí.sp.gov.br, lá tem o plano diretor, tem uma cartilha para você ler e ir preparado. É muito importante a participação popular. Próximo slide. E aí, utilidade pública, atenção para a mudança do endereço do Poupa Tempo de Jacareí, que agora é na Praça Três Poderes, número 08, centro, próximo à Prefeitura Municipal de Jacareí, onde era o Hotel Piazza. Então, está ali agora para a gente usufruir desse atendimento que é direcionado ao Estado. E os contatos, por gentileza. Então, aí, estamos à disposição para atender vocês. Estão os telefones, o Instagram, o Facebook, que é muito visto, e a nossa página, né? Então, agradeço a todos e até mais.